Mais alegria, meus irmãos. Será que nós entendemos a mensagem de Jesus? Será que nós realmente compreendemos o que é colocar em prática a palavra de Deus? Vamos meditar no Evangelho de hoje, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 33 a 39. Diz assim: Disseram-lhe então: os discípulos de João jejuam frequentemente e recitam orações, os dos fariseus também, ao passo que os teus comem e bebem. Jesus respondeu-lhes: acaso podeis fazer que os amigos do noivo jejuem enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Dizia-lhes ainda uma parábola: ninguém rasga um retalho de uma roupa nova para colocá-lo numa roupa velha. Do contrário, rasgará a nova e o remendo tirado da nova ficará desajustado da roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho novo estourará os odres, derramar-se-á e os odres ficarão inutilizados. Põe-se antes vinho novo em odres novos. Mas ninguém, após ter bebido o vinho velho, quer do novo, pois diz: o velho é que é bom. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos entender aqui o que Jesus quer nos ensinar através inclusive dessa parábola que ele conta aqui. Nós vamos perceber no Evangelho que Jesus ele tem um desafio muito grande com os religiosos. Principalmente, os religiosos foram aqueles que mais tiveram dificuldade de entender a mensagem de Jesus. Porque os religiosos, naquele contexto, eles estavam muito apegados a tradições humanas, a leis humanas. Deus deixou 10 mandamentos, mas pela necessidade também foram destrinchados vários artigos de leis naquela época. E tanto é que no tempo de Jesus haviam 613 mandamentos. Foram tirados dos 10 e aí foi multiplicando até 613 mandamentos. Jesus ele vem, inclusive, resume tudo em 2 mandamentos. Muitos desses mandamentos, dessas leis, eram devido à necessidade para um tempo, que já não servia para outro momento. Por exemplo, era impuro quem comia sem lavar as mãos. Houve um tempo em que talvez teria uma necessidade de ser uma lei imposta para se cumprir, a ponto de que se a pessoa não cumprisse, ela estaria pecando, estaria em pecado, precisava fazer um ritual de purificação. Hoje, por exemplo, isso não vai se tornar uma lei religiosa, porque todo mundo sabe, é higiênico. E naquela época não havia a facilidade de higiene que nós temos hoje. Era uma necessidade para as pessoas não se contaminarem, não contaminarem os alimentos e até para preservar a vida das pessoas. Era uma necessidade. Algumas leis, tradições humanas foram colocadas por causa da dureza do coração das pessoas. Jesus vai dizer isso no Evangelho, no momento em que questionam ele sobre o divórcio. E aí ele vai dizer: no princípio não era assim. E Moisés colocou na lei isso por causa da dureza do vosso coração. Então, vamos ficar com os 10 mandamentos. Vamos ficar com os 2 mandamentos que Jesus nos deixou, que é o resumo dos 10. Vamos viver esta prática. Então Jesus ele queria transmitir justamente isso. Haviam muitas tradições humanas que não eram errado, só que eram coisas impostas e era anunciado através disso um Deus de imposição. E Jesus veio anunciar um Deus de atração. Um Deus em que nós devemos nos sentir atraídos por Ele, e aí vamos jejuar, orar, para poder estar em comunhão com esse Deus, para poder aprender com esse Deus. Ou seja, não é por imposição, não é como simplesmente uma regra que deve ser seguida. É mais que isso, inclusive. É muito mais que isso. É muito mais profundo do que simplesmente as regras. Então, as autoridades religiosas, muitos aqui, estavam apegados à regra e precisavam viver. E aí, só que o problema não era esse. Não era a lei,
aquela regra, não era as práticas religiosas. O problema é que colocavam isso acima da lei maior, que é a lei do amor. O amor tem que estar no topo da hierarquia das leis, dos valores, dos princípios. Temos princípios, temos que lutar por eles. Temos valores, temos que lutar por eles. Mas tem uma hierarquia nisso. E na hierarquia dos princípios, na hierarquia dos valores, a lei do amor tem que estar acima. É o que Jesus quis ensinar. Inclusive quando ele diz, não se pode colocar vinho novo em odres velhos, porque senão o odre velho vai se romper. Jesus tem uma mensagem nova, um mandamento novo para trazer. Só que caía numa mentalidade velha, os odres velhos. Então a mensagem nova de Jesus se perdia, porque a mentalidade era velha. Ele tinha um mandamento novo, uma lei nova que era o resumo de todas as leis e os profetas. Ele tinha isso como vinho novo. Mas se caísse num odre velho, que é uma mentalidade velha, aí se perde a mensagem nova de Jesus. Por isso que muitos não ficaram atentos a isso, muitos não entenderam isso. Jesus paga um preço alto. E aí Jesus vai dizer que não se pode colocar remendo velho numa roupa nova. Aliás, é o contrário aqui, né? Não se pode colocar remendo novo numa roupa velha. Do contrário, vai rasgar a nova, né? Ninguém vai rasgar um retalho de uma roupa nova para colocar numa roupa velha. Ou seja, Jesus quer dizer que isso não combina. Você pegar um retalho de uma roupa nova e colocar numa roupa velha. Vai repuxar, vai ficar um negócio feio. Não combina, não é coerente. O que Jesus quis dizer? Que a mensagem nova de Jesus, o mandamento novo que Jesus trouxe, ele não era coerente com aquela mentalidade velha, com aquela intransigência, com aquela imposição de normas, de regras, deixando o amor de lado. Então não combina. Também Jesus quis nos ensinar que não combina você ouvir a mensagem de Jesus, você acolhe o Evangelho, você diz que é cristão, mas não vive como cristão. É incoerente, fica feio, não combina. Assim como um remendo novo numa roupa velha fica feio, assim também é feio um cristão, uma pessoa que se diz cristã, que medita aqui o Evangelho, que escuta o Evangelho, mas não põe em prática. É feio isso. É feio você dizer que é cristão, mas, por exemplo, ser a favor do aborto, você ser a favor da pena de morte, você dizer que é cristão, mas colocar o amor, que é a mensagem por excelência de Jesus, de lado. É incoerente, não combina. Não combina você dizer que é cristão, mas ficar falando mal das pessoas. Não combina você dizer que é cristão, acolhendo a mensagem nova de Jesus, mas não colocar isso em prática, ficar aí em contendas, tendo o outro como adversário, ao invés de vê-lo como irmão, como aliado. É incoerente. É incoerente você dizer que é cristão, mas não amar, não perdoar. É incoerente, não combina, é feio. É como um remendo novo numa roupa velha. Imagina, você está com uma roupa nova e de repente põe aqui um remendo, aliás, uma roupa usada, né, e põe um remendo novo. Fica esquisito. Fica esquisito, não combina. Não combina muitas coisas conosco, que nós dizemos que somos cristãos, e tem muita coisa que não combina, meu irmão, minha irmã. Não combina ficar falando mal dos outros, não combina ficar competindo com os outros, vendo o outro como adversário. Não combina ficar com essa mágoa no coração. Não combina ficar com esse ódio, com essa revolta no coração. Não combina. É feio. Então que nós possamos acolher essa mensagem de Jesus, a nova mensagem, o mandamento novo de Jesus, e que a nossa mentalidade se renove. Que nós possamos de fato viver aquilo que Jesus nos ensina. Sermos coerentes com aquilo que ouvimos, com aquilo que transmitimos, ser coerentes com o Evangelho, para que de fato esse Evangelho possa ser luz na nossa vida e na vida de tantas pessoas. Um grande abraço fraterno, que Deus abençoe grandemente sua vida. Não esquece de compartilhar, não esquece de comentar para que chegue a mais pessoas.